Hoje vamos falar de um assunto que eu estou adorando falar, por incrível que pareça. A gente vai falar de vida, a gente vai falar de mulher, a gente vai falar de ciclos da vida da mulher, principalmente numa etapa que eu estou vivendo, que é a menopausa. Nunca se falou tanto de menopausa, graças a Deus, né, doutora? Estou com a doutora Andréia. A doutora, quando eu cheguei aqui, a gente estava aqui na casa Tudo de Bom, quando eu cheguei aqui e a gente sabia da proposta dessa pauta, é uma pauta que eu quero falar cada vez mais. A gente brincou com isso, né? Nunca se falou tanto de menopausa, graças a Deus. Porque sempre foi um tabu, né? Verdade. É realmente um ganho para as mulheres atuais a gente falar da menopausa e todas as agruras e alegrias também que a gente pode viver nessa fase. E cada vez mais abordar esse tema vai tornar simples, porque é uma fase da vida como outra qualquer. Sim. E a gente tem coisas boas e coisas que a gente tem que superar e sempre buscando saúde. Se for falar em ciclos da vida, quando a gente passa da infância para a adolescência, existe também uma ruptura e um sofrimento, porque todas as rupturas, todas as transformações, elas têm um pouquinho de sofrimento. E a gente também, eu sofria muito no período de menstruação, com cólicas, com TPM. TPM nunca saiu, TPM permaneceu. Com cólica, com TPM. Tinha muitas dores na ovulação, muitas. Então, assim, resumindo, tinha uma semana boa. Porque uma semana eu tava TPM, uma semana eu tava com cólica da menstruação e outra semana eu tava boa, outra semana eu tava com ovulação. Pois é, tá vendo? Então, o menacme, que é essa fase que a gente menstrua e que é fértil e tá ovulando e tal, tem muita gente que tem problemas. Nossa. E a gente trata lá no hospital essa fase com muita intensidade. Tem muita gente que procura com aumento do sangramento, dores menstruais, hoje endometriose, enfim, tantas coisas dessa parte da vida que é o menacme. E depois, quando a gente para de menstruar, vem outras preocupações, né? É outra fase da vida. Mas eu acho que falar é muito importante porque, primeiro, a gente sempre associava a menopausa com o envelhecimento, com o fim da vida. Sim. Hoje a gente vive muito mais. A finitude acaba sendo uma realidade, apesar da gente saber que isso é fato, mas acaba sendo mais próximo. A gente tem que olhar para isso. E não é, mas é. Tem essa situação, embora isso, quando a gente pensar, a gente vai estar no meio da vida. Sim. Só no meio da vida. Eu tenho mais 50 anos para viver, hoje, gente. Eu também. Hoje a gente vive muito mais. Mas também tinha uma questão do papel da mulher na sociedade, que antes era só reprodutiva. Sim. A mulher, ela servia enquanto ela dava filhos. Hoje não, né? Você está aqui num espaço onde você empreende, traz mulheres empreendedoras. Eu lido Acabei de empreender, então não é uma Isso. coisa... Hoje tem um dado no Sebrae, que eu já falei aqui algumas vezes, que a maioria das empresas abertas no Sebrae são de mulheres acima de 50 anos. Então, eu lido com universitários, eu também sou professora universitária, gente de todas as idades que vai procurar seu mestrado, seu doutorado. E, às vezes, essa fase é até mais rica, porque você já cumpriu outra parte da sua vida e, enfim. E você pode se dedicar. Exatamente. Então, acho que o papel da mulher mudou na sociedade. Então, a gente tem que tirar essas amarras da cabeça que foram colocadas. Normalmente por homens, né? E a gente entender que a menopausa é só uma fase. A gente tem que passar com saúde, tem problemas relacionados a isso e a gente pode superar procurando tratamento, fazendo os exames. É uma época onde a gente tem mais comorbidades, podem aparecer doenças, mas ao mesmo tempo a gente pode viver com saúde, com plenitude na sua sexualidade, em todas essas fases que podem ser muito boas, porque você já não tem o risco de engravidar. Sim, eu acho libertador. E lógico, depois que a reposição entrou na minha vida, as coisas
Eu não tive aqueles calorões, eu tive cansaço. O que eu percebi é que eu estava cansada e eu sou... 220, eu já vi. Aí eu estava assim, estava 105, eu estava cansada, mas pesada, sabe? Assim, lógico, se a gente for falar do aspecto que a gente sente, o físico é uma derrota, né, doutora? Olha. Flacidez, a perda de colágeno, gordura abdominal, né? Sim. Então, tudo isso pode acontecer e a gente tem uma janela de oportunidade para tratar. É isso, é importante então, a gente falar da janela de oportunidade. Falar que, à medida que a mulher está começando a ter os ciclos irregulares lá no final da vida reprodutiva, ela tem que procurar o ginecologista ou manter uma rotina ginecológica, fazer os seus exames, a mamografia, o Papa Nicolau, as prevenções, e também começar a pensar em relação à sua qualidade de vida e, em algum momento, talvez, se ela for candidata à reposição. Então, hoje em dia, a Sociedade de Ginecologia, ela prescreve, ela determina que a gente possa tratar a mulher sintomática, então, principalmente quem tem os fogachos, ou outros sintomas, por exemplo, os urogenitais, aquela secura vaginal, atrofia, incontinência urinária que pode começar a dar um sinalzinho. Então, irritabilidade, a insônia, que muitas vezes tem a ver com os fogachos, que eles são mais noturnos, né? Aquele calorão, cobre, descobre, dorme muito mal. Outros sintomas, perda da memória, às vezes você falta a palavra, né? Dá uma névoa. 2 segundos depois você lembrou. São as conexões do nosso cérebro que não estão da mesma maneira de antes. Falta o estrogênio, né? Porque ele age, você já falou, na pele, na parte ginecológica, no sistema nervoso central, em todas as glândulas, o olho fica mais seco. A gente começa a ter algumas coisas mais sérias, como a osteoporose, o desequilíbrio da parte metabólica, então o colesterol, que pode dar um agravamento aí das doenças o quê? Coronarianas e mesmo o AVC. Semana passada eu fiquei lá no EGESP fazendo... Eu falo, vou ficar internada aqui no EGESP fazer uns exames. Porque lá é isso, você vai pra lá, vai pro segundo andar e faz... Você teve 5 estrelas no EGESP. E aí você faz todos. É lógico, você tem que agendar. Como que consegue fazer tudo num dia só? Porque tem que agendar com muita antecedência para poder casar tudo certinho, né? Então, mas consegue. Mas consegue sim, eu fiz isso. E exames de sangue, urina, toda a parte de imagem, ultrassons, tudo no cardiológica. Isso. E quando você fala... Quando eu falei, gente, da derrota no corpo, é a parte fútil minha, tá? Isso é lógico que não dá pra gente negar que isso importa, porque a gente se importa sim, mas a gente tá falando aqui de saúde. E aí tem que fazer um treino, exercícios constantes e mais focados para essa fase, tomar cuidado com lesão também, fazer muito alongamento, fazer meditação, que ajuda muito. Sim. A alimentação tem que mudar, não tem jeito. Coisas que nunca fizeram mal para você, começa a fazer. Bebida alcoólica, açúcar. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Ajustando isso, a gente vive muito bem. Sim. E como a doutora Andréa falou, é uma fase que a gente está muito mais sem preocupação, né? A não ser que você monte empresa aí. Mas você provavelmente já está com seus filhos maiores, você está numa outra fase. Quando a gente fala em reposição, você falou do uso do estrogênio, mas existe a tríade: estrogênio, progesterona e testosterona. Ela sempre tem que andar junto? Não. Então, o que está faltando? O que basicamente está faltando é o estrogênio. A gente tem que dar a progesterona quando a pessoa tem útero, fazer uma proteção endometrial. Então, quando você foi lá fazer seu check-up lá com a gente, com certeza tinha um ultrassom para ver o endométrio. Já, tá tudo certo, graças a Deus. Que bom. Então, a gente tem que ver o endométrio, e as pessoas que não têm útero, por exemplo, elas ficam no melhor dos mundos porque vão usar só o estrogênio, né? A progesterona, quando houver necessidade, porque tem o útero, e tem um papel da testosterona
hoje em dia cada vez mais discutido o uso da testosterona, porque ela é que menos varia nessa fase da menopausa, mas o uso principalmente para as pacientes que têm o desejo sexual hipoativo. O que quer dizer isso? Queda da libido, dificuldade mesmo para manter uma vida sexual normal. Lembrando que o uso da testosterona para outros fins na menopausa ainda não está aprovado e provavelmente não será. A gente usa a testosterona, por exemplo, na geriatria para sarcopenia. A sarcopenia vai acontecer na menopausa também. Mas a senhorinha lá da geriatria que vai precisar da testosterona, ela está em outra fase de vida, já na senescência. Então, muito provavelmente, a gente não precisa ficar tomando essas bombas aí que prescrevem porque tem efeitos colaterais. O aumento do colesterol, ele se dá por conta desta fase, a menopausa, ela pode desencadear isso, ou também o uso da testosterona pode ajudar? Os efeitos ruins da testosterona em excesso, nessa reposição, são outros, basicamente da virilização. Então, você começa a ver mulheres que têm, primeiro, engrossamento da voz, modificação do genital, uma série de ações que a testosterona, e são irreversíveis, Sim. tá? Então, só o seu médico vai saber avaliar, Sim. né? Ninguém está exorcizando a testosterona, mas ela é a que menos é necessária. Tá. E é isso, né, doutora? A gente entender que estamos vivendo uma fase diferente. Sim. Hoje a mulher produz, a gente vive mais, a busca é para viver melhor, porque não adianta só viver mais. A gente quer viver mais, mas com saúde. E teria tantas coisas para perguntar, de Alzheimer. O Alzheimer também agora, certamente a gente vai ter muitas novidades no mercado aí, e com diagnóstico precoce e tratamento inicial. Né? Mas assim, a reposição também tem essa correlação nesse sentido. Procurem realmente o seu médico. Eu sempre estou com a equipe de GESP porque eu confio muito, é a equipe que me atende. Então eu gosto de levar isso para vocês, a importância de um plano de saúde. Quem puder, coloque isso no seu orçamento, que isso é prioridade na nossa vida mesmo. A gente pode contar com um hospital como o IGESP, que é um equipamento incrível, que a gente não tem na Baixada Santista, só ali na Praia Grande. Agora a Santos vai ganhar o ambulatório. Sim. Também aqui na Costa. E Guarujá também. E Guarujá também, eu vou mostrando para vocês, porque é importante a gente cuidar da nossa vida. E é isso que eu gosto deles, desse grupo do Transmontano, do IGESP. Porque eles cuidam da vida, e isso é o olhar para a vida e não para a doença. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, e podem contar com a gente lá no IGESP.